Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, que vocês estejam com saúde. E a gente iniciando mais uma semana, pessoal. Essa semana onde vai ser de extrema importância para que vocês prestem muito bem atenção no que nós, professores, vamos passar para vocês, certo? A próxima semana a gente já vai começar nossas avaliações globais. Essas avaliações globais iniciarão na próxima segunda-feira. A coordenação vai estar mandando para vocês, né, o comunicado e o calendário das avaliações globais. Mas por que eu coloquei a aula de redação para hoje, segunda-feira? Conversando com a coordenação, pessoal, assim, essa semana nós vamos fazer nossa avaliação global de redação, certo? E se a nossa disciplina de redação sendo na sexta-feira, né? Como eu sempre dou o prazo de uma semana para vocês fazerem a produção textual, né, da global. Então, se a gente fosse deixar a aula de redação na sexta-feira, você iria coincidir com a semana de provas, certo? Então, o que a gente pensou, né? Eu e a coordenação. A gente pensou assim, que a gente trocaria hoje, que seria literatura, hoje segunda-feira seria literatura, nós faríamos a aula de redação, e na próxima sexta, que seria a aula de redação, nós faríamos a aula de literatura, como já foi o comunicado, que a Ana Paula mandou o comunicado para vocês hoje pelo WhatsApp, certo? Vocês tendo a aula de redação hoje, vocês vão ter o prazo, né, de uma semana, ou seja, até domingo, para me entregarem essa redação. Por mais que lá naquele comunicado eu tenha colocado o prazo de entrega da produção de texto da disciplina de redação até o dia 2, mas eu queria que vocês me enviassem até no final de semana. O prazo final, né, é até o dia 2, que é até se eu não me engano, quinta ou sexta-feira da próxima semana. Mas eu queria que de preferência vocês me mandassem até no final de semana, que é para quê? Para que durante a próxima semana vocês se dedicassem somente às outras disciplinas, certo? Então, pessoal, nós vamos fazer a nossa produção de texto da disciplina de redação, nós vamos fazer uma carta pessoal, certo? Essa carta pessoal nós estudamos lá no livro de produção de texto, nós estudamos lá na página 96, nós vimos todas as características da carta pessoal, até a página 104. Nós vimos também, pessoal, que a carta pessoal é um tipo de texto relativamente informal, porque pessoal, como o próprio nome já diz, eu vou tratar de assuntos pessoais. E assuntos pessoais eu vou tratar com quem? Com quem eu tenho uma certa intimidade, certo? Então a carta pessoal eu vou mandar para um amigo, para um colega da escola, eu vou mandar para um familiar que mora longe, certo? Nós vimos também que essa carta pessoal antigamente, né, ela era muito mais usada do que ela é hoje. Por quê? Porque hoje, pessoal, todas essas comunicações que a gente tem, de mensagens e tudo, tem como base a carta pessoal. Ela é uma base, né, para a história da comunicação entre remetente e destinatário. Mas hoje ela praticamente não é muito usada, porque a gente tem as nossas redes sociais, né? A gente tem Instagram, a gente tem Facebook, a gente tem o WhatsApp, que é muito usado hoje, né? Que principalmente nesse tempo de pandemia facilita muito a nossa vida. Mas a carta pessoal, ela ainda continua sendo de extrema importância, certo? Porque muitas pessoas ainda enviam e recebem cartas pessoais, até pela forma também de ser mais detalhada, né? De ser um tipo de correspondência mais tradicional. Outra coisa também, muitas pessoas utilizam essa carta pessoal porque, por mais que a gente tenha acesso à internet, tem muitas pessoas que ainda não têm esse acesso. Então, elas continuam
mandando e recebendo essas cartas que são endereçadas pelo correio, que inclusive a gente lá na disciplina de português, a gente fez uma produção de texto na disciplina de português, né? Sobre carta pessoal, agora a gente está vendo também na disciplina de redação, certo? Então, o que a gente pode perceber é que essa espécie de comunicação, ela sempre foi muito presente, né, no nosso dia a dia. Eu até falei para vocês que hoje, né, a comunicação é online, você fala com uma pessoa que é do outro lado do mundo, que ao mesmo tempo você fala com ela e ela lhe vê, né, em tempo real. Antigamente não, antigamente quando você queria mandar uma notícia para alguém que morava longe, né, você, mesmo pelo serviço dos correios, mas demorava às vezes até meses para chegar ao destinatário. Então, o que eu quis dizer para vocês é que esse tipo de texto foi escolhido, né, por nós para que vocês façam a produção de texto, né, de uma maneira bem estruturada, né, de uma maneira bem pensada, já levando em consideração a importância que a carta pessoal tem na vida de cada um de nós. Nós vamos fazer aqui uma breve abordagem, né? Essa aula vai ser só uma breve revisão sobre o contexto da carta pessoal, certo? Levando em consideração que o comunicado a Ana Paula já mandou para todo mundo, né? Na parte da manhã, certo? Lá nos comunicados do WhatsApp, ela colocou o comunicado sobre o que é uma carta, a gente colocou um exemplo, né? Estrutura, como deve ser, né? As principais características. Nós vamos rever nessa pequena revisão, né? Só alguma característica da carta pessoal para que fique bem fixado, para que vocês façam um bom trabalho na global, tá bom? Outra coisa, pessoal, olha, eu queria que de preferência vocês me enviassem essa tipologia textual global, que é a carta pessoal, certo? Eu queria que vocês me mandassem pelo WhatsApp, eu não queria que vocês me mandassem por e-mail, só se realmente não tiver nenhum jeito, aí que vocês me mandam pelo e-mail, mas eu queria de preferência que vocês me mandassem pelo WhatsApp. Não mandem por um e por outro, não. Ou pelo WhatsApp, de preferência, ou por e-mail, tá bom? Então, pessoal, vamos às nossas características da carta pessoal. A carta pessoal. Ela é um gênero discursivo muito antigo e, ao mesmo tempo, ainda ele é muito usado. O que é a sociedade contemporânea? É o mundo atual em que a gente vive, né? Cumprindo a função básica de conectar as pessoas distantes, a carta virtualizou-se, transformando-se em e-mail ou em outras tantas formas de comunicação instantânea, continuando a ser um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Por quê? Porque como eu já falei para vocês no início da aula, a carta pessoal é a base, certo? Ela é a base textual das formas de comunicação. Então, quando a gente envia um e-mail, a gente precisa de quê? De um remetente. A gente precisa também de um destinatário. E a gente precisa de um assunto, né? Quando a gente envia uma comunicação pelo WhatsApp, a gente precisa de quê? De um remetente, que sou eu a pessoa que estou enviando, né, a mensagem, e a gente precisa também de um destinatário. Então, tudo isso com base, né, na velha e boa carta pessoal. Por isso é que diz aqui que a carta pessoal, né, ela é um dos gêneros mais fundamentais da humanidade. Por quê? Novamente frisando, porque ela serve como base a todas as outras, mesmo que ela tenha se virtualizado. O que é se virtualizado? Transformou-se em ferramentas da internet, né? Como o e-mail, essas tantas outras que a gente fala aqui, né? A gente pode ter como base as redes sociais, Messenger, Instagram, Facebook e várias outras, né? O WhatsApp hoje principalmente, certo? Todas têm como base a carta pessoal. As principais características.
A carta pessoal, para além da estrutura básica de todas as epístolas, né? Epístola é aquele nome mais formal, mais tradicional que a gente dá para a carta. A gente também tem outras características. Marcas de pessoalidade na linguagem. O nome já vem claro. Carta pessoal. Se é pessoal, né, como eu já expliquei no início da nossa aula, é algo que é mais íntimo, né, que é tratado entre pessoas que têm um determinado grau de amizade, intimidade. Quando conversamos com amigos ou pessoas íntimas, costumamos usar uma linguagem descontraída, não é assim? Quando vocês estão conversando entre amigos, na hora do recreio, quando no encontro na pracinha, a gente tem a tendência de a gente utilizar uma linguagem mais informal, confidencial. Isso ocorre porque na nossa língua ela reflete o grau de envolvimento que possuímos com os nossos interlocutores. Quem é o meu interlocutor? Para quem eu estou escrevendo a minha carta, não é isso? Nesse sentido, há expressões que só usamos com amigos ou assuntos que só discutimos com quem confiamos. Esse nível de linguagem com alguma intimidade é comum em cartas pessoais. Hoje, né, pessoal, a gente diz, e aí, beleza? Tudo legal? Tudo na boa? Então, essas gírias também, né, que são muito típicas da nossa juventude, né, elas são muito muito usuais nas cartas pessoais também, certo? Então, essas expressões são típicas da linguagem informal, que é um tipo de linguagem muito usada nesse tipo de comunicação, carta pessoal. A interlocução direta é falar diretamente com o leitor da carta por meio de verbos na segunda pessoa do discurso. É algo comum nas cartas pessoais. Quando eu digo, você está bem? Como foi suas férias? Como estão sendo suas aulas virtuais? Então, eu estou me referindo diretamente com o meu destinatário. Então, esse tipo de processo, né, é chamado de interlocução direta, onde eu vou usar os verbos na segunda pessoa do discurso, porque eu estou me referindo diretamente com o meu destinatário. Essa é uma característica marcante nas cartas pessoais. Discussão de temas atuais. Temas pessoais. Uma carta pessoal normalmente é escrita para tratar de assuntos que circulam em redes restritas de intimidade. Por isso, assuntos íntimos e pessoais são muito presentes nesse texto. Pessoal, olha, eu já falei para vocês nas outras videoaulas que a gente tem, além da carta pessoal, a gente tem outras modalidades de carta, certo? Principalmente a carta comercial, que não é o caso da nossa produção de texto da Global. A carta comercial, ela visa tratar um assunto de trabalho, um assunto comercial. Então, ela exige uma linguagem mais formal, né? Mais de acordo com a norma padrão, onde se emprega as normas da língua de uma maneira mais eficiente, mais eficaz, mais perfeita. Na nossa carta pessoal, não. Na nossa carta pessoal, que é a nossa tipologia textual para a Global, certo? Nessa carta pessoal, você não vai ter um rigor, né? Com as palavras que você vai tratar. Por quê? Porque eu estou tratando de assuntos íntimos, assuntos pessoais. Então, eu não vou ter essa preocupação, né? De colocar tudo formalmente. Eu vou utilizar assuntos, né, as palavras de uma maneira mais descontraída. Eu posso utilizar palavras abreviadas, eu posso utilizar provérbios, gírias, né? Visto que é uma linguagem mais descontraída, mais intimista. Certo? O preenchimento do envelope não é o caso. Eu trouxe só para vocês, a título de informação, que esse preenchimento do envelope ele é necessário quando se envia uma determinada correspondência pelo correio, certo? Do lado da frente, que é o lado sem a aba, aquela abazinha que você dobra, né, para fechar. Você vai colocar o destinatário, o nome completo dele, o endereço, né, o número da casa, o bairro,
a cidade, o estado e o CEP, né? Do lado de trás, que é o lado da aba onde você vai fechar o envelope, você vai colocar o seu nome como remetente, o seu endereço também constando rua, número da casa, bairro, né? A cidade, o estado e o CEP. Salientando, pessoal, que esse bairro ele não é de uma exigência tão obrigatória. Por exemplo, se você mora em um sítio, você pode dizer localidade de Oiticicas, né? Por exemplo, só um exemplo. Lá não vai ser obrigatoriedade, não vai ter obrigatoriedade de você colocar o bairro. Então, basta localidade ou sítio, se por acaso você morar na zona rural, certo? Agora lá vem a boa e velha estrutura da carta, pessoal. É aqui, pessoal, onde eu quero que vocês se atentem muito, certo? Porque é isso aqui que eu vou cobrar muito na produção de texto de vocês. Apesar das diversas transformações que o gênero carta tem sofrido na atualidade, tradicionalmente a sua estrutura possui alguns elementos fixos, certo? Alguns elementos fixos. Então, nós vamos ver aqui especificamente quais são esses elementos fixos. Olha, primeiro de tudo, na carta pessoal, nós vamos ter a identificação do local e da data. O que é esse local e data? Por exemplo, lá em cima no cabeçalho eu vou colocar Viçosa do Ceará. Ensinei a vocês que esse local e essa data precisam ser separados um do outro por vírgula. Viçosa do Ceará, vírgula, né? 21 de setembro de 2020. Então, geralmente compõe as partes iniciais, se encontrando posicionados à esquerda da folha. Não é a centralização, você coloca ele do lado direito da folha, geralmente na primeira linha da sua produção de texto, certo? Depois, o vocativo. O vocativo é a maneira como eu vou me dirigir ao meu destinatário. Se eu vou querer colocar querida Lia, querida Dávila, querido aluno Afonso, certo? Então, eu vou colocar, né, eu vou me posicionar ao meu destinatário. Como eu vou tratar, certo? Eu vou dizer, querida amiga Lucy, como você está? Então, essa querida amiga Lucy, eu vou dar um chamamento, eu vou chamar, né? O nome disso se chama vocativo. É como se trata de uma comunicação relacionada a um assunto livre, poderá haver o emprego de alguns termos coloquiais, até mesmo gírias, ou que denotem uma intimidade maior entre os interlocutores, tais como querida amiga, brother, caríssimo companheiro, etc. O vocativo pode ser seguido de 2 pontos, a vírgula, ou não contém sinal de pontuação nenhum, certo? O mais normal é que após esse vocativo, pessoal, eu coloque uma vírgula, certo? Mas pode vir com 2 pontos ou pode vir com pontuação nenhuma. Após o vocativo, né, que eu vou colocar o tratamento ao meu destinatário, eu vou para o corpo do texto. Esse corpo do texto, ele trata-se do discurso propriamente dito, sendo desenvolvido de acordo com a finalidade ao qual o remetente se propõe. Ou seja, é o assunto que eu vou tratar com o meu destinatário, certo? É o que eu vou dizer para ele, é o que eu vou comunicar, é a minha conversa, certo? É a minha conversa de uma maneira mais geral. É o discurso propriamente dito, é a mensagem que eu vou transmitir para o meu destinatário, sendo de acordo com a finalidade a qual o remetente se propõe. E coloquei o local e a data, geralmente na primeira linha da produção de texto, né? Chamei o meu destinatário através do vocativo, né? Separando por vírgula, 2 pontos ou com pontuação nenhuma, né? Falei para ele o que eu queria falar no meu corpo do texto e agora eu vou me despedir, né? Essa despedida a gente pode colocar muito bem. Um abraço, com carinho,
até breve. Ou seja, são alguns exemplos, mas existem uma variedade enorme de exemplos que podem ser colocados na despedida. Como dito anteriormente, dependendo do grau de intimidade estabelecido pela convivência, a despedida tende a variar, podendo ser formal ou mais cortês, com vista a retratar uma certa afetividade. Quanto à assinatura, certo? Depois dessa despedida, eu vou colocar a assinatura. Só que como é uma correspondência pessoal, mais intimista, né? Mais informal, eu não preciso colocar o meu nome completo. Geralmente eu coloco só o meu nome, o meu primeiro nome, certo? Então, como dito anteriormente, dependendo do grau de intimidade estabelecido pela convivência, a despedida tende a variar, podendo ser formal ou mais cortês, com vista a retratar uma certa afetividade. Quanto à assinatura, ela constará apenas no nome do remetente, sem atribuição ao sobrenome, algo bem simples, sem resquício de formalidade. Outro aspecto, pessoal, elementar da referida modalidade está no fato de que ela é enviada pelo correio, certo? Formalmente, a carta pessoal, ela é enviada pelo correio, certo? Mas nós vamos ver lá no nosso roteirozinho, né, na nossa produção de texto que vocês vão fazer, que eu não quero que vocês façam nada de envelope, não. Só quero que vocês façam a produção da carta pessoal, certo? Então, para tanto, precisa de todos os dados necessários a fazer com que a comunicação seja realmente efetivada. Ou seja, na frente do envelope deverá conter os dados do destinatário, que é o nome, o endereço, né, o CEP, e no verso, né, deverão constar os dados. O verso é onde eu vou baixar aquela aba e eu vou colar a abazinha do envelope, tá bom? Deverão constar os dados referentes ao remetente, seguidos todos os elementos que a gente já citou, né? Pessoal, olha, só salientando aqui como é que vai ser a nossa produção de texto, certo? A nossa produção de texto, né, vai ser uma carta pessoal. Carta pessoal. O que é que vocês vão fazer? Olha o assunto da carta pessoal. Produção de uma carta pessoal para um amigo da escola. Você vai escrever para o seu amigo da escola, contando como estão sendo as aulas remotas, certo? Você não vai ter outro assunto. Você no assunto, né, ou seja, bem aqui no corpo do texto, você vai tratar na sua comunicação, na sua carta pessoal, como estão sendo suas aulas remotas. Você vai perguntar, você vai dizer como você está vendo suas aulas remotas, você está gostando desse período, como é que está sendo. Então, é todo o corpo do texto. Fica a seu critério o que você vai tratar dentro desse corpo do texto, certo? O envio, eu coloquei para vocês lá no roteirozinho, no máximo, estourando, extrapolando até o dia 2 de outubro. Mas, porque o 2 de outubro, né, é o dia da nossa aula de redação. Mas, quem puder me mandar até o final de semana, até no domingo, pelo menos vocês já têm a semana inteira mais de folga, né, para poder estudar as outras disciplinas, tá bom? Olha, vocês vão me enviar pelo WhatsApp de preferência pelo WhatsApp. Mas, quem não conseguir de maneira nenhuma mandar pelo WhatsApp, pode me mandar pelo e-mail, que eu coloquei também lá no roteirozinho, tá bom? Não mandem pelos dois. Não mandem pelo WhatsApp e pelo e-mail, de maneira nenhuma. Não quero receber dois trabalhos, é apenas um. Você vai mandar pelo WhatsApp, certo? Agora, se você não conseguir de maneira nenhuma mandar pelo WhatsApp, aí que você vai mandar pelo e-mail, tá bom? Então, vamos às orientações da carta pessoal, que é a produção de texto que vocês vão fazer, né? É uma linguagem formal ou informal, de acordo com o nível de intimidade dos interlocutores, né? De preferência, eu quero uma linguagem informal, que é uma linguagem mais da carta pessoal. Por mais que, se por acaso você tiver
fazendo uma carta pessoal para um professor, para um coordenador, para a diretora da sua escola, você vai utilizar uma linguagem mais formal. Então, essa formalidade da língua, ela vai se dar especificamente, né, pelo nível de intimidade que você vai ter com o seu interlocutor, ok? A estrutura, que a gente está vendo aqui, que é o local e a data. A saudação, que é a mesma coisa do vocativo. Corpo do texto, que vai ser especificamente o assunto que você vai tratar na sua produção de texto. A despedida, né? E a assinatura, que não necessita você colocar sobrenome, o seu sobrenome na assinatura, tá bom? E outra coisa que eu queria que vocês se atentassem, pessoal, é o seguinte: não vão fazer uma carta com 5 linhas, não. Pelo amor de Deus, é uma produção de texto global. Então, se dediquem, né? Vejam um assunto legal, de acordo com o que eu propus aqui, que vai ser tratando sobre as nossas aulas virtuais com um amigo, certo? Mas se atentem também, pessoal, aos parágrafos. O que eu tenho pegado de produção de texto, onde não se atenta aos parágrafos, não é de brincadeira. A gente já sabe muito bem que um parágrafo ele vai ser iniciado quando eu vou mudar um pouco o foco do meu pensamento, certo? Aí sim eu tenho que mudar de parágrafo. Então, vocês vão fazer um parágrafo para o vocativo, né? No corpo do texto, vocês não vão fazer simplesmente só um parágrafo, vocês vão fazer 2 até uns 5 parágrafos, né? A despedida num parágrafo, a assinatura no outro parágrafo, tá bom? Mas, que um tanto, eu não quero receber produção de texto mínima com 8 linhas, não, certo? Vocês façam acima de 10 linhas, porque visto que nós estamos fazendo uma produção de texto, né, que vai valer nota de global, é claro que vocês têm que se dedicar mais e mais, tá bom? Então, pessoal, agora, mãos à obra. A nossa aula de hoje, ela foi um pouco mais curta, porque nós vamos dar um tempo maior para vocês se dedicarem já à produção da nossa redação, tá bom? A nossa disciplina de redação. Quem quiser me enviar até lá, pode enviar. Se você fizer hoje, amanhã, você já pode enviar no meu WhatsApp. Olha, façam a letra legível, de preferência. Não façam de lápis, porque quando vocês vão tirar a foto, né? Algumas vezes a gente não consegue enxergar, né? Quando vocês forem tirar foto também, procurem tirar uma foto, né? Que foque bem o texto. Porque às vezes essa foto, ela fica um pouco desfocada. Ficando desfocada, não dá pra gente fazer uma leitura eficiente, tá bom? Então, vamos lá. Mãos à obra. Bom trabalho, eu sei que todos vocês se garantem. Então, confio demais em vocês. Acredito demais em vocês. E eu sei que tudo vai dar certo, tá bom? Então, tchau, tchau. Pessoal, fiquem com Deus. Que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.